Salve galera, sou eu aqui no Sem Pânico para falar um pouquinho de One Piece. Hoje estou sozinho, infelizmente, meu amigo Arthur está ocupado com questões pessoais, mas não se preocupe, logo logo ele estará aí. Então, vou fazer uma sequência só para vocês entenderem de nossa lista. Saiu uma nossa lista anteriormente no canal e vai sair esse aqui e tem um próximo. Depois Nossas Esperanças volta na sequência intercalando com a nossa lista. Por eu estar sozinho, acho que fica chato fazer o Nossas Esperanças sem meu amigo aqui para poder debater. Eu acho que a graça dele é a gente trocar uma conversa, sabe? Então eu vou fazer o lista que eu acho que faz mais sentido para uma pessoa que está sozinha, tá bom? E hoje eu vou falar um pouquinho de One Piece. One Piece, que é uma obra que eu amo muito de paixão e que é uma obra que tem muitos e muitos mistérios. E é uma obra que tem várias culturas, vários povos, vários personagens diferentes, várias características diferentes, espécies diferentes. É uma obra muito rica do Eiichiro Oda. E hoje eu vou trazer para vocês alguns dos mistérios que Oda nos trouxe até agora e que não foram resolvidos ainda. O primeiro é o do Zi. Esse é um bem antigo já, todo mundo já tem essa curiosidade, já vimos vários personagens carregando essa letra no nome, como o Monkey de Luffy, o Portgas de Ace, temos o Trafalgar de Waterloo, então temos vários personagens carregando esse Zi e a gente não sabe de onde ele veio. Há muitos que acreditam que seja de Joy Boy, e de Joy Boy veio as gerações de Zi. Eu gosto muito da teoria de que era a tripulação do Joy Boy e que deles, quando o Joy Boy perdeu, infelizmente, e aí a tripulação se dissolveu, cada um decidiu botar um Zi e carregar isso. Eu acho que até faz sentido, porque vimos um chapéu gigante no castelo de Mu, e se Joy Boy ser um gigante, não faria muito sentido depois ter nascido outros personagens. Apesar que, recentemente com Scope e Gaban, né, a gente viu que dá pra ter relações diferentes entre características bem diferentes entre pessoas no mundo de One Piece, né? Outro é um que eu não vejo o pessoal falando muito, é sobre os dragões celestiais. Por quê? Agora alguém me corrige se eu estiver enganado, mas a gente viu que eram 20 famílias que estavam lá no século perdido e derrotaram aquele reino. E dessas 20 famílias subiram para Mary Joyce, só que uma dessas famílias decidiu ficar realmente onde era a sua origem, que foi a família Nefertari, a família da Vivi. Eles são o único que não quiseram ir lá pra cima, então só tem 19 famílias. Só que eu fico curioso, essas 19 famílias, elas deixaram aqueles reinos e outras pessoas domaram aqueles reinos, ou os reinos dessas famílias não existiram mais, entendeu? Então, novamente, eram 20 famílias que derrotaram o grande reino lá 800 anos atrás. Essas 20 famílias foram para Mary Joyce, só que uma delas não quis ficar, que foi a família Nefertari. E foi dessas 19 famílias que foi criado o governo mundial. Tá, mas e os reinos onde elas estavam antes, sabe? Então isso é uma coisa que eu não vejo o pessoal falando muito. Talvez essa informação tenha passado por mim, mas é algo que eu não lembro de ninguém comentar e eu acho que realmente é uma dúvida interessante. O que aconteceu com esses povos? Outra que liga com o primeiro mistério que eu trouxe para vocês, que é sobre o Joy Boy. A gente viu naquele mural que existiu mais de um mundo no universo de One Piece. O primeiro, o segundo, e a gente atualmente está no terceiro mundo, que foram gerações que se passaram. E o Joy Boy participou de um deles, lá no 800 anos atrás, do século perdido, e a gente não sabe o que aconteceu com ele. A gente sabe que essa sua vontade foi carregada durante os anos e hoje está com o Luffy. Tá, mas quem era Joy Boy? E o Joy Boy era um gigante? Isso é uma coisa que eu fico realmente curioso para saber. Além disso, tem a questão do Bucaneiro, porque os dragões celestiais não gostam do Bucaneiro. O governo mundial não gosta deles. Então será que o Joy Boy não era nem um gigante? Só que naquela imagem que a gente viu do robô gigante conversando com o Luffy, tendo um flashback do Joy Boy, mostra que ele era um cara pequeno. Então aquele chapéu gigante, será que era do Joy Boy? Ou será que ele era de outra pessoa que carregou essa vontade antes de Joy Boy lá no primeiro mundo? Sabe, está ficando meio confuso. Eu tenho certeza que o Oda vai explicar isso, mas aquele chapéu gigante tem que ter uma explicação. Porque a gente viu que Mu não é um cara pequeno, né? Então o Mu é um cara que deve ter seus 2, 3 metros de altura. Então, aquele chapéu é de um gigante. E de onde ele era? Ele era de um bucaneiro, talvez? A gente pensa muito que fosse de um gigante, mas o bucaneiro tá aí agora. E além disso, tem a questão de ter mais bucaneiros que a gente imaginava. Tem gente que acredita que o Barba Branca seja um.
Então eu acredito que é outra questão que a gente tem que debater no mundo de One Piece. Se o Joy Boy ele era um gigante, ele era um bucaneiro, se ele talvez não fosse ele, mas talvez o cara antes do Joy Boy, o cara que teve a vontade herdada por Joy Boy, lá no primeiro mundo ainda, era um bucaneiro. Talvez seja um outro personagem que a gente ainda vai descobrir. Outro que eu acho muito interessante é sobre o Kong. O cara está acima do almirante de frota. Ele era o almirante de frota na época do auge do Gold Roger, e depois ele hoje é comandante geral do governo mundial. É um personagem que a gente só viu acho que 2 ou 3 vezes só no mangá de One Piece, e ele tem pouquíssima participação, mas é um cara muito grande, muito forte, cheio de cicatrizes, que já foi almirante. Então eu imagino que seja um cara muito poderoso. Por carregar o Kong, logo a gente pensa realmente na questão do Monkey. E se ele tiver uma linhagem, alguma coisa com o Garp, o Luffy e o Dragon, seria muito interessante sobre isso. Talvez não necessariamente ser o pai do Garp, por exemplo, mas talvez seja um primo, um tio, sabe? Seria interessante isso. Eu queria muito saber mais sobre esse personagem. Eu espero muito que ele não só fique escanteado, porque o cara farmou a aula um pouquinho que apareceu. O cara deve ser mais velho que o Garp e tá grandão com os músculos deles. Então eu acho um personagem muito interessante que talvez possa aparecer mais e ser mais revelado sobre ele. Além disso, a gente sabe pouco ainda sobre a família dos Mugiwaras. E a do Luffy, apesar de a gente saber um pouquinho já do pai e do avô, mas, cara, quem foi a mãe do Luffy? Quem foi a avó do Luffy, né? Ninguém fala. Quem foi a mãe do Monkey D. Dragon? Então, é outro mistério que eu tenho essa curiosidade também. Então, One Piece tem vários desses mistérios. E eu vou deixar esse vídeo mais curtinho mesmo, porque eu estou sozinho. Acho que fica um pouquinho chato de eu fazer um grande monólogo. Mas são alguns mistérios que me veio à cabeça e eu gostaria de trazer aqui para vocês pensarem um pouquinho. Dá para fazer parte 2, parte 3, na verdade dá para fazer um vídeo muito longo sobre isso. Mas eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês para não ficar sem nada aqui no canal. Acho importante a gente manter essa sequência de vídeos e é muito legal como tá tendo essa pequena crescente no canal. Então decidi trazer esse vídeo para vocês com alguns mistérios de One Piece. E vamos comentando, vamos compartilhando, se inscreve no canal e muitos outros vídeos bons virão. Prometo que o amigo Arthur vai estar, prometo que vídeos melhores vão ser feitos, tá? Foi esforçado de coração aqui para vocês, para não ficar sem vídeo nessa quinta-feira. E obrigado por estar aqui. Obrigado, galera. Não esquece de se inscrever e até logo.